Bom, então continuando, da mesma forma, diz o Lévi-Strauss, né, lido pelo Lacan, aconteceria com o psicanalista. Numa cultura como a nossa, né, há uma espécie de magia, né, que está encarnada na ciência, e dentre as ciências, se assim posso dizer, a psicanálise seria uma delas, né, saberes, diria o Foucault. é, Nós depositamos coletivamente uma crença, uma convicção, uma suposição de verdade em relação a esses saberes. Então, isso explicaria o fato de que quando hoje qualquer um de nós tem um mal-estar emocional, passa por algum atormentamento mental, psíquico, a gente não procura mais rezadeiras ou a bisavó da família para se aconselhar, né? Claro que eu estou caricaturando, isso ainda acontece. Mas existe o reconhecimento da nossa parte, coletivamente, hegemonicamente, de que há especialistas que detêm um saber sobre a subjetividade humana e seus mal-estares. Esse camarada vai ser o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, o neurologista, etc, etc, etc. Então a gente procura por esses camaradas e até mesmo, reparem, nas religiões existe, né, quando se trata de um lugar assim mais ou menos sensato, do aconselhamento precavido, sabe, de que você busque ajuda na divindade ou enfim forças espirituais míticas, né, de qualquer espécie, mas também procure ajuda médica. Então, nenhum pastor, nenhum pai de santo, nenhum padre hoje seria capaz, né, a não ser sob risco de um grande equívoco, de dizer que ele pode dar conta do sofrimento que o fiel apresenta a ele. Ele vai, claro, cumprir com as suas funções como pastor, como padre, como pai de santo, mas ele vai dizer, procure o médico, né? Procure o médico. Ele próprio acredita no valor da medicina, em que pese ele seja pai de santo, pastor ou padre, né? O fiel, por sua vez, embora procure auxílio místico, ele também crê no valor da ciência. E se esse valor da ciência for referendado por aquela autoridade sobre ele, a quem ele procurou inicialmente, o pai de santo, o pastor ou o padre, hipoteticamente, tanto mais valor ele dará à medicina, aos saberes científicos. Então, semelhantemente ao que se passa na cura xamânica, descrita pelo Lévi-Strauss, seria isso que atravessaria, que permearia a possibilidade de uma cura pela palavra na sociedade que é a nossa, né? Onde foi criada a medicina, onde foi criada a psiquiatria, onde foi criada a psicanálise. De sorte que muito do produto, né, terapêutico em que consiste, né, necessariamente qualquer método de cura construído pelo homem, há no fundo, né, no fundo comum a essa possibilidade de cura, de tratamento, uma crença que é depositada na eficácia daquele método. Né? E isso explicaria, por exemplo, por que isso é um fenômeno comum, por que a gente vai num determinado médico, por exemplo, e ele prescreve uma determinada medicação que a gente usa e não faz efeito algum. E a gente diz, não, vou dar em outro médico. E o outro médico foi recomendado por alguém que você respeita, hipoteticamente, prescreve a mesmíssima medicação. E você, diante dessa coincidência, toma a medicação, apesar dela não ter feito efeito anteriormente. E aí o que acontece? Ela faz efeito. Então tem alguma coisa aí que é de ordem simbólica, né? E que vai falar de algo que nós ainda não mencionamos muito bem aqui, pelo menos à luz do ensino do Lacan, que é a transferência.
que está presente necessariamente em todo o processo de cura psicanalítica, mas que também está presente em muitos outros métodos de cura, e inclusive de educação, porque você só pode aprender aquilo que você deseja. Você só vai aprender coisas daqueles a quem você acreditar um saber, em relação aos quais você tiver, portanto, uma transferência. E em relação aos próprios campos de saber, é preciso que nós tenhamos uma transferência. Então, num curso como de psicologia, alguns de vocês terão transferência com a psicanálise, outros terão transferência com a TCC, outros terão transferência com a Gestalt, e assim, outros não terão transferência com nenhuma dessas abordagens clínicas, vão fazer RH, né, vão ser psicólogos sociais e essas paradas, mas essa também é uma forma de transferência, né? E qual é a diferença, então, uma da diferença fundamental, né, eu que sempre bato nessa tecla, entre a psicanálise e essas outras perspectivas clínicas? É o fato de que a psicanálise, diferente das outras, tem um conceito para definir isso que acontece, esse fenômeno, a transferência, né? Então isso me lembra muito um pequeno poema famoso do grande Fernando Pessoa, que diz assim: portugueses, ou melhor, saudades, só portugueses sabem senti-las bem, porque tem esta palavra para dizer que as tem. Isso é uma belíssima e poética homenagem do Fernando Pessoa a um fato fabuloso, né, e que só seria concebível de ter acontecido em Portugal, e que foi a criação de uma palavra saudade a partir de um decreto real no século XVII. Então, esse decreto, que é acessível aí no Google, por esse documento, você vê que o rei de Portugal determinou, rei que ele era, um rei absolutista, que a partir daquela data, um sentimento que se caracterizava por tais e quais aspectos passaria a se chamar saudade. Não há equivalência em nenhuma outra língua falada pelo homem de uma palavra que tenha a conotação de saudade. Vamos pegar o exemplo do inglês, né? I miss you, né? Eu perdi você. Mas não há nenhuma palavra que traduza aquilo que para nós, falantes da língua portuguesa, quer dizer saudade. O que mostra que, como eu sempre acreditei, aliás, faltam palavras. A gente pensa que existe uma abundância de palavras, né? Mas, na verdade, há uma escassez delas, surpreendentemente. Vou dar um exemplo, não da psicanálise, mas de um pastor batista lá de São Paulo, Ed René Kivitz, que, numa passagem muito bonita, fala o seguinte: olha, existe uma palavra para quem perdeu o marido, para quem perdeu a esposa, para quem perdeu o pai, para quem perdeu a mãe. Mas o homem não inventou uma palavra para designar aquele que perde um filho. Não há palavra que possa traduzir uma dor tão indizível, tão impossível de ser simbolizada e superada por nós humanos. Então isso é uma demonstração que vem de outro campo do saber, que não a psicanálise, a religião, né? No caso, a religião protestante, que aponta para a escassez de palavras, para a rarefação efetiva que caracteriza as palavras, por mais que elas pareçam inumeráveis, elas não são de fato. E é por isso que, fiel ao ensino do Lacan, fiel ao ensino do Saussure, a gente pode afirmar tranquilamente que é exatamente por essa razão que as poucas, por assim dizer, palavras que nós temos significam tantas coisas diferentes frequentemente. Ou seja, existe uma variação entre as palavras e aquilo que elas significam. E mais, que essa variação de sentido, de significado, ela pode mesmo depender de um simples ponto, de uma simples vírgula. É a famosa, antiga história do Joãozinho, né, que tende, na sala de aula, na classe, ao vivo e a cores, numa prova oral, construir uma frase cujo tema é mãe só tem uma.
E aí o que acontece? Todos os colegas que antecederam o Joãozinho como que esgotaram as possibilidades de traduzir essa ideia de que mãe só existe uma. E o Joãozinho, então, com a fertilidade, né, com a fecundidade, com a criatividade que é inerente a esse célebre personagem das anedotas brasileiras, diz assim: eu fui na geladeira, abri a janela, abri a porta da geladeira, vi que só tinha uma laranja, falei para minha mãe: mãe, vírgula, só tem uma. Ou seja, uma vírgula muda completamente o sentido daquilo que se pretende dizer. Evidentemente, quando eu falo sem vírgula, mãe só tem uma, eu estou exaltando as virtudes sublimes, inerentes à maternidade, né? Mas quando eu digo mãe só tem uma, eu estou querendo verdadeiramente significar algo bem mais trivial, que significa dizer que alguma coisa que eu desejava em maior quantidade só tem uma. E eu aviso isso para minha mãe para que ela compre, providencie, faça, etc, etc, etc. Então existe uma pluralidade de sentidos para cada palavra e esta é a razão fundamental para que aquilo que foi concebido nos anos 30 por um linguista polonês chamado Zamenhof, o Esperanto, uma linguagem universal, uma língua universal, melhor dizendo, não tenha tido jamais sucesso nem a difusão pensada por ele. Ele pensava, consonantemente com o mito da Torre de Babel, que aquilo que fazia com que nós, humanos, nos desentendêssemos no limite da própria guerra. Zamenhof criou o Esperanto depois da Primeira Guerra Mundial, que causou um horror pelo mundo afora, como nunca antes havia acontecido, um morticínio e feito com uma ferocidade nunca antes vista pelo homem. Ele acreditava, então, consonantemente com o mito bíblico da Torre de Babel, de que o problema, nosso problema, nos nossos desentendimentos, nos desentendimentos que são inerentes à condição humana, estava no fato de que a gente falava línguas diferentes. E aí ele cria o Esperanto como uma língua universal. Então, por que o Esperanto não alcançou seus objetivos desejáveis? Porque, simplesmente, para o Esperanto, diferentemente de todas as outras línguas, a cada palavra corresponde um único sentido. Ou seja, não há duplo sentido no Esperanto. Então, vejam só que coisa paradoxal, fabulosa. Aquilo que dá valor à língua é justamente a possibilidade de que ela tenha pelo menos uma duplicidade de sentidos. Ou seja, o mal entendido, o não tão bem entendido, é fundamental para a sobrevivência, para o valor de qualquer língua. Uma língua que não conceba a existência de duplicidade, pelo menos duplicidade de sentidos, ela está condenada à morte previamente. E o Zamenhof, que nunca leu Saussure, igualmente um linguista como ele, não sabia disso. E criou o Esperanto, poderíamos dizer, de uma forma tola, na medida em que essa língua que ele teve um trabalhão para criar, estava condenada previamente a jamais ser utilizada, a não ser por um grupo muito pequeno de falantes que, me perdoem, esses camaradas estão redondamente enganados, como o Zamenhof também estava. Então vejam aí, por aí, como é que essa história de cura pela palavra é importante, como é que isso está intimamente relacionado ao fato de que quando nós falamos, nós estamos necessariamente o tempo todo falando de alguma outra coisa também. Então, quando eu falo de qualquer coisa na análise, mas também na vida cotidiana, eu estou pela via da metáfora ou da metonímia, duas figuras de linguagem que vão ser muito importantes no ensino do Lacan, usando umas coisas para falar de outras. Na verdade, a gente nunca sai verdadeiramente
do território da metáfora e da metonímia para falar qualquer coisa de que se trate, onde quer que seja, inclusive principalmente numa sessão de análise. Tá ok?